Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nessa. Teve a chegada de Bruno Spindel, o Cruzeiro no mercado buscando um centroavante com características mais de área. Vamos falar sobre isso, o nome até que foi consultado de Chico da Costa, que estava no Mirassol, pertence à equipe do Cerro Porteño do Paraguai. As informações de mercado, o Cruzeiro emprestando o jovem atacante para o futebol do Japão, as prioridades da diretoria do departamento de futebol e Caio Jorge, hein? O Cruzeiro se mantém firme. Temos informações também relacionadas ao entorno do atleta. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começando com a chegada de Bruno Spindel. Teve reunião com o Pedro Lourenço, com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com todo o departamento de futebol. Cada um aí trabalhando para deixar o departamento mais forte e até com informações importantes ali, mais detalhes sobre o que cada um vai fazer, as funções de cada um. Então, o Joaquim Pinto e o Bruno Spindel vão trabalhar inclusive lado a lado. Claro que o Joaquim tem as suas características de mercado, de scout. O Bruno Spindel traz um histórico também de conhecer, de ter um contato maior, né, com várias pessoas, trabalhou muito tempo no Flamengo, então isso é muito importante e aí estão ali agora cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro e um ajudando o outro, pelo menos foram essas as informações que a gente buscou aí e o Bruno Spindel agora, depois de assinar o contrato de 2 anos que ele fechou na reunião com o Pedro Lourenço e vem aí pelas informações, né, para agregar a esse departamento de futebol e o cargo exatamente o que tinha Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol e vai trabalhar também para acelerar algumas questões. É aquilo que a gente falou, não vem somente para ficar ali uma execução ao lado do técnico Tite, por já conhecer o Tite em viagens e etc., mas sim nas negociações, em tudo que ele conhece de mercado e, portanto, ele e Joaquim Pinto até não acho que vai ter um acima do outro, pelo contrário, né? Todo mundo trabalhando aí e todos ali abaixo do Pedro Lourenço, claro, e do Pedro Júnior, que são os donos do Cruzeiro. Temos uma informação importante que tem a ver com o atacante Tevez, o jovem atacante Tevez, está sendo emprestado por 1 ano, um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo oneroso ao Yokohama do Japão. Claro que o Cruzeiro vai fixar aí uma opção de compra, pensar também em algumas metas e por aí vai. É uma negociação muito bem encaminhada, próxima de acontecer. O Tevez até que se reapresentaria no dia 2 de janeiro, mas isso nem vai acontecer, porque ele vai viajar para o Japão para acertar os detalhes com o Yokohama. O atleta então deixa de ser opção para esse time alternativo que vai disputar os primeiros jogos do campeonato estadual. Temos informação também, porque o Cruzeiro todo mundo sabe que vem trabalhando aí para buscar reforços, algumas questões pontuais. Tinha o Vitão como um zagueiro e uma possibilidade bem real, mas acabou acontecendo tudo o que aconteceu. O Cruzeiro tentou até as últimas alternativas num acerto com o Internacional, que estava apalavrado, depois as circunstâncias foram alteradas e aí o negócio não foi para frente, mas o jogador até o último momento também se mostrou muito ligado ao projeto que tinha sido oferecido pelo Cruzeiro e agora aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos ver o que a diretoria agora parte aí no mercado para encontrar um novo zagueiro. Até em cima disso de mercado, o Cruzeiro tem algumas prioridades, vamos dizer assim. Claro que o técnico Tite, quando ele chega, ele faz o pedido para o Cruzeiro não perder ninguém, não negociar ninguém. E aí entra uma prioridade máxima, que eu diria, que é a renovação do Matheus Pereira. As conversas estão acontecendo, claro que o jogador ainda está de férias, mas pelo Cruzeiro, tudo que puder ser feito vai ser feito.
aumento aí no tempo de contrato de forma considerável, é uma ideia inclusive do Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro trabalha para quando o futebol voltar, a diretoria acelerar essa questão da renovação com o Matheus Pereira. As partes com certeza vão conversar de uma forma mais concreta para tentar levar tudo para o papel, e é uma renovação que, claro, todo mundo sabe, né? Pelo que vale o Matheus Pereira, pelo que ele representa, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para que tudo isso se concretize, e o Matheus Pereira também, aí com o seu staff, eles vão sentar com o Cruzeiro para definir todas essas questões. Então, em cima daquilo que o Tite pediu, prioridade máxima, renovação de Matheus Pereira, para manter todo mundo em 2026. E uma outra prioridade, que é a questão de mercado de contratação, que é o Gerson. O Cruzeiro não teve nenhum avanço nos últimos dias, mas agora também tem o Bruno Spindel, né, que trabalhou no Flamengo, conhece o Gerson, todo o staff, e o Cruzeiro tem o Gerson como um plano A. Já falamos sobre isso, mas também não vai pagar os 40 milhões de euros que foram pedidos pelo Zenit num primeiro momento. Essa história, ela vai caminhar aí pelos próximos dias. Não sei se é uma coisa para resolver de forma rápida. Eu acho que não, porque o Zenit está parado, vai voltar aí a jogar somente no final do mês de fevereiro. Claro que tem a reapresentação antes. O clube também se movimenta para buscar outros reforços, outras contratações, dependendo do que encontrar no mercado. Talvez surja até uma possibilidade de diminuir a pedida em relação ao que fez inicialmente, e até não ajudando numa liberação do atleta. Isso é pouco provável, pelo que a gente conhece dos russos, mas teria aí uma possibilidade maior do Gerson deixar o clube russo. Tendo uma condição, o Cruzeiro sabe que mesmo se colocasse o Jonathan Jesus na história, teria que fazer um investimento considerável. Dentro de uma realidade, o Cruzeiro está disposto a isso. Mais do que sair do que o clube pagou, inclusive, ao Flamengo, acho difícil de dar negócio. Mas vamos seguir acompanhando. Em termos de reforços aí, é um que o Cruzeiro sabe que chegaria para mudar o patamar da equipe, mas hoje, repito, nenhum avanço e uma negociação considerada bem difícil por todos que a gente conversa, com todos que a gente conversa, a informação sempre é essa. E uma outra questão, claro, que é a manutenção do Caio Jorge. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: as propostas do Flamengo, o que aconteceu até agora, por nenhum valor deste aí, o Flamengo vai conseguir tirar o Caio Jorge da Toca da Raposa 2. É um desejo não só do Tite, como também do Pedro Lourenço, porque todo mundo sabe que se o Cruzeiro negocia o Caio Jorge neste momento, ele vai precisar ir ao mercado. E aí o mercado tá maluco, né? Então, o que é a ideia da diretoria? Você também não pode colocar uma questão de ele, por este valor, você aceita um valor que esteja aí próximo ao que o Flamengo pensou neste primeiro momento, na casa dos 30 milhões de euros. Então, o Cruzeiro definiu como valor, caso venha uma proposta de 50 milhões de euros, aí o Cruzeiro senta para conversar. Menos do que isso, hoje o cenário aponta que o Cruzeiro não vai abrir negociação para um avanço de forma significativa. E além disso, aí a informação importante, conversando com algumas pessoas, staff, em torno do Caio Jorge, não terá nenhum movimento da parte do staff, pelo menos foi o que eles garantiram pra gente, de uma forçação de barra, né? O Caio Jorge sabe que o torcedor do Cruzeiro gosta muito dele, tá muito feliz, é muito grato ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele. Estava lá na Juventus, sem jogar, tinha sido emprestado para um clube menor, vem pro Cruzeiro, faz todo um trabalho de preparação e consegue o ano de 2025 da forma como foi, e indo inclusive para a seleção brasileira. Eu conversei com uma pessoa que me disse, hipótese alguma de forçar alguma situação. Ele
abriria aí uma negociação com o Flamengo caso o Cruzeiro fizesse a opção pela venda. Então, tudo vai depender, claro, do Flamengo chegar com essa proposta aí na casa de 50 milhões de euros, que eu acho pouco provável. Mas se chegar também esse valor, aí estamos falando de uma grana muito alta. Penso que o Cruzeiro abriria conversa. Vi até muita gente falando, não tem que vender em hipótese alguma. Se chegar uma proposta como essa, aí é opinião, viu? Não tenho nenhuma informação. Todo mundo sabe, o Pedro Lourenço é um grande cruzeirense, não quer ver o Cruzeiro enfraquecido, mas eu, Samuel, se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí tem que negociar e pensar, né, numa coisa muito boa para o Cruzeiro, apenas para a gente dar aquela atualizada. O que o Flamengo vem falando aí, se subir para 30 milhões, mais o Cebolinha, isso aí, pelo que eu conversei, não vai mexer com ninguém ali do Cruzeiro, e o clube segue irredutível nisso aí. Todo mundo, até falando com o Pedro Lourenço aí, é uma informação que a gente pode trazer de companheiros, né, de clube e tudo, todo mundo pedindo para garantir uma permanência aí. Todo mundo sabe que o KJ é muito importante, um Cruzeiro forte em 2026 passa por isso. Por falar em Caio Jorge, a última informação para a gente fechar. É um pedido do técnico Tite para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Caio Jorge, tem o Vídea Real com características ali parecidas. A situação do Gabigol vai ser definida, mas é muito pouco provável que o Gabigol fique com o técnico Tite. E aí tem um pedido do Tite para que o Cruzeiro encontre um centroavante com características mais de área. Um 9, um centroavante bom no jogo aéreo, para aquela característica que é típica, inclusive, em Copa Libertadores. E aí o que eu tenho de informação é, o Chico da Costa, que foi do Mirassol, pertence ao Cerro Porteño, realmente teve uma consulta por parte do Cruzeiro. Mas a informação hoje é que não tem nenhum avanço para se definir pela contratação do atleta. Foi um dos nomes consultados, é um nome que, por ser consultado, por ter sido consultado, claro, que tem um interesse, mas a informação de hoje é que não tem uma negociação assim próxima de ser concretizada. Pode vir a ser ele? Sim, por estar nessa lista. Mas vai ser ele? Aí não consigo garantir esta informação. Vamos acompanhar. De fato, é uma característica que o Cruzeiro busca, pensando aí na temporada de 2026. É aquele jogador para determinada circunstância de jogo, tendo Caio Jorge, garantindo a permanência do KJ, tendo o Vídea Real, esse seria aí um outro centroavante de característica diferente pro próximo ano. Vamos falar da Raposa. Vai vender ou não vai vender o Caio Jorge pro Flamengo? Não vai não. Não vai não, né? Não vai não. Os caras querem levar só o Caio Jorge, hein? A gente manda ele pra Rússia, mas não vai não. Pro Flamengo vai Coitado não. do menino, Gui, ele quer ir pra seleção no ano que vem. Não, vai pra seleção da Rússia então, hein? Na Rússia ele não vai ser visto Ah, igual vai o futebol sumir, né? brasileiro. Lá vai sumir, quem vai pra lá some. Ô Gilbert, vamos lá. Mercado do Cruzeiro bem agitado nesse fim de semana, hoje também. Vamos falar primeiro do Vitão, porque ele estava na mira do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu negociações com o zagueiro do Internacional, porém o Flamengo entrou no meio aí das negociações e tem muita grana, né? Assim como o Cruzeiro também tem. O Flamengo saiu na frente, fechou com o jogador, inclusive ele é aguardado amanhã no Rio de Janeiro já para realizar exames médicos, assinar contrato e é o primeiro reforço da equipe para 2026. O negócio avaliado em 10 milhões de euros, 65 milhões de reais aproximadamente. O negócio do Cruzeiro aí envolvia outros jogadores, né? Inclusive o zagueiro João Marcelo iria para o Internacional, uma compensação financeira de 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, porém não deu certo, Guilherme. Ah, Vitão, vai pro Mengão, né? É isso aí, vai fazer o quê? Vai ser feliz por lá, né? É verdade, porque o problema é o seguinte, seria essa do João Marcelo, mas João Marcelo não aceitou, né? Então, não rolou. Eu acho que... E aí o Flamengo chegou lá, o Flamengo tem 2 bilhões para gastar, né? Aí vai chegar e, óbvio, fazer uma proposta um pouquinho ali acima que seja, mas levou. Mas eu acho que, cara,
Não é pra sofrer por isso, não, velho. Não é pra sofrer, não. Viu? Eu acho é pra que o Cruzeiro sofrer, vai conseguir outros zagueiros aí de qualidade. Pode ficar tranquilo. É um jogador bom, né? Mas já que teve o Flamengo na frente, então não era pra vir pra cá. Tem outros nomes bons também no mercado. O Cruzeiro não era pra também... ser, né? Exatamente. E o Cruzeiro, o setor defensivo do Cruzeiro esse ano foi muito bem, com o Vidalba ali. O João Marcelo voltando agora, teve uma grave lesão, mas foi um jogador importante também durante um período. E aí o Leonardo Jardim, ele conseguiu organizar bem a defesa celeste. Vamos ver agora com o Tite, né? Se ele vai manter os mesmos jogadores, como vai ser. Mas o Cruzeiro foi o time menos vazado na temporada do Campeonato Brasileiro, portanto, foi muito bem, mas precisa de reforço, até porque perdeu o João Marcelo, perdeu outros jogadores importantes, e você tem que montar um elenco, você tem que ter elenco, que foi o problema do Cruzeiro no ano passado, que tinha bons jogadores, tinha os titulares, mas quando precisava do elenco ali para poder suprir, não conseguia manter o mesmo bom rendimento. E aí se lascou porque bateu na trave, mas o ano que vem vai ser diferente, né, Guilherme? Eu acho que sim. Eu acho que é uma pena, né? A questão é da Copa do Brasil. Mas, cara, eu acho que o torcedor tá feliz pelo que o time conseguiu apresentar, pelo que conseguiu, voltou para a Libertadores, investimento será feito. Então, vida que segue, vamos esperar aí, vamos aguardar. Eu acho que teremos novidades, boas novidades aí. O pessoal está trabalhando firme para isso e tenho certeza que o Cruzeiro vai ficar mais forte do que desse ano. Exatamente. Mais forte também não só questão de jogadores, mas também do diretor de futebol, porque começa por ali, né? O Cruzeiro tem um acordo verbal com o Bruno Spindel para substituir o Pelaipe no cargo de diretor de futebol. Ele é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar contrato. E a gente falando de Flamengo, falando de negociações, ele ficou 13 anos por lá, ele faz parte desse Flamengo que ganhou tudo, ele que montou esse elenco praticamente, então a referência é muito boa, tomara que dê muito certo por aqui, Guilherme. Expectativa alta, né? Porque se ele conseguiu montar um time vencedor igual foi do Flamengo, o trabalho do Pelaipe aqui também foi muito bom, mas esse chega com o patamar altíssimo e aí já começa as movimentações, já o planejamento para 2026. Eu acho que é um excelente nome, né? E, por exemplo, nós temos agora, o que acontece? Tá aqui, ó, Pedro Lourenço é o dono, tá? O Pedro Júnior é o CEO, o Joaquim Pinto é o diretor esportivo, o Bruno o Spindel aqui, diretor de futebol. Não, né? não, Spindel não. Spindel. Porque eu falei Spindel. Aí não, né? Já começa errado, né? É verdade. Chegou, já tá errando o nome do cara aqui. É porque eu não tô enxergando e eu fui falando aqui. O Bruno Spindel é o diretor de futebol, o Rodrigo Ramos é o gerente de futebol e o técnico é o Tite, certo? Mas... você não empolga com o Tite até hoje, hein? Não, mas cara... Você tá com medo? Realmente eu não me empolgo com o Tite, não, tá? Tá com medo de ir pra segunda hora também, né? Não, também não é pra... Tá com medo de ir pra segunda hora de novo, tem uma dívida com o Atlético, hein? É para isso tudo, não. Mas assim, eu acho que o Tite, por exemplo, não era o meu preferido. Eu já falei isso aqui. Mas já que veio, ok, beleza. Quero que você não tem medo, não, assim, trabalho. Porque o time do Cruzeiro ele se acertou com o Leonardo Garden. Não, lógico, eu tenho. Tinha esse mesmo elenco à disposição, tinha o Fernando Diniz e não fazia o time jogar. Aí chegou o Leonardo Garden e conseguiu fazer. Você acha que o Tite vai seguir fazendo o que o Leonardo Jardim fazia com o elenco? Não. Ou ele vai querer dar a cara dele e a partir dessa cara dele pode desgringolar tudo? Não, pra onde você quer, não vai acontecer, não. Não acho nem pra segunda divisão, não acho, não. Não vai. Mas assim, mas ele não vai ter o mesmo encaixe que tem já. Eu acho que a gente não vai ver aquele Cruzeiro com aquela intensidade de saída de bola ali, a marcação do jeito que o Jardim trabalhava. Eu acho que não. Eu acho que o Tite vai tentar ser aquele... tipo assim, mais homogêneo, né? O time com... cara, algo vai mudar, você pode ter certeza. Ele não vai ficar, ele não vai dar continuidade ao esquema tático do Jardim. Sabe qual é a parte boa, Gui? Ele acredita num esquema dele. Ele tem o método de trabalho dele, mas o legal, a parte boa, porque ele tá pegando o time no início da temporada, porque é muito ruim quando você chega meio de temporada, o time tá mal, e aí você tem que tentar ajustar. O Tite, ele chega num cenário muito bom, porque
A torcida tá em paz com o time, o elenco tá muito bem montado, muito bem ajustado, a gente vê um clima muito bom lá na Toca da Raposa, diretoria, jogador, comissão, todo mundo muito unido. Então ele chega num ambiente muito bom, muito agradável, e isso é importante. E ele vai poder montar o time que ele quer. Ambiente legal, ele com o Gabigol, hein? Chega... Que bacana. Opa, nós, hein? Aí não tem melhor, hein? Tirando Vai essa ter aquela resenha maravilhosa com o Imagina professor. Quem vai chegar com o bolinho e a coxinha do Marília de Disseu na, porra, pelo amor, na hein? sexta-feira lá. Que clima gostoso, cara. Tirando essa parte aí, mas provavelmente se o Gabriel ficar, eles vão fazer as pazes. Tem que fazer, não tem como, né, Não, Gilbert? e tem um detalhe, ou vai um ou outro pro Santos, ou o Tite ou o Gabigol. Não, o Tite não vai pro Santos, Eu sei então, mais provável. Ai. Mas vai que o Gabigol fique aí pra 2026, eles vão ter que... Se não fazer as pazes, vão ter que se aturar no dia a dia, né? E aí o Gabigol com certeza vai querer jogar, vai querer o espaço 3 dele. milhões por mês eu aturo sim, vó. Sabe, o futebol tem umas coisas que aí tem- você fala assim, Gabigol, o Tite não se dão bem, não sei o quê. Aí vai e ele fica, aí o pessoal, aí tem um ano maravilhoso, o Cruzeiro vai que ganha uma Libertadores com o Tite e Gabigol sendo artilheiro também. Chega lá, Aí os dois se abraçam. pois é, não sei Exatamente, o o quê. Gabigol beija Aí- na testa do Tite, imagina só. Que susto, Gabigol, né? A testa, Aí você pô. vai e tem essa... Porque o futebol tem essas coisas que você não... Quando você fala assim, não vai dar certo, né? Aí é que a coisa dá certo. Quando você acha que vai dar muito certo, dá errado. Então, tem uns negócios no O futebol... futebol é tão maluco É. que no jogo de ida da final da Copa do Brasil, Yuri Alberto e Mateuzinho, eles discutiram na hora que teve um lance lá na área do Corinthians, se eu não me engano, eles discutiram, um brigando com o outro ali, o jogo rolando. No jogo da volta, os dois lá se abraçando, se beijando, aquele clima todo, já são melhores amigos. Então o futebol tem dessas coisas. Péssimo Mas exemplo que você foi dar agora, mas Mas o tudo bem. futebol, antes mesmo de o Leonardo Jardim se despedir, ir embora e tal, já se sabia que alguma coisa não estava batendo. Ninguém falava, aí ele perguntava, o repórter insistia, aí não dava aquela resposta definitiva. Por parte do clube também não se falava. Então ali já alguns jogos ali antes do mata-mata com o Corinthians pela Copa do Brasil já estava tudo muito nebuloso. O futebol dá sinais. Esse negócio do Gabigol com o Tite também para mim tá nebuloso. Tem contrato? Tem contrato. Falou de um lado? Falou e falou muito. Falou que não devia ter falado. Tal. Se o Tite vai engolir? Depende. Se o Tite engolir, ok. Acho que segue. E o Gabigol vai seguir jogando no Cruzeiro e não será o titular, porque o titular é o Caio Jorge, é o Matheus Pereira e tal. Ele vai engolir? Você acha que o Tite vai... Porque teve um negócio do carro de som, lembra? Inclusive na apresentação, né, Gilbert? Mas até Aqui. foi uma brincadeira puxada até mais pelo Pedrinho, não foi? Foi do Pedrinho. Foi mais, e aí o Ironia Gabigol, do destino, né? O próprio Pedrinho foi lá e contratou o Tite. Mas, Exatamente. mas há sinais. Eu não sei. Não sei se o Tite a essa altura... Por que não teria topado vir pra cá também, sabendo que o Gabigol tem um contrato longo com o Cruzeiro aí? Ou já tava, essa coisa já estava na pauta? Já tem que resolver essa questão aqui. Porque se o Gabigol faz o gol de pênalti, como é que faz? Então, cara, assim, eu acho que se o Santos não cobrir lá o que quer o Gabigol, ele vai ficar e vai jogar com o Tite. Também acho que sim. Eu não Detalhe, acho assim. o Gabigol, ele só vai jogar com o Tite por merecimento. Não. Não vai ter vida fácil, não. Vai ter Não, vida é fácil. lógico. 3 milhões Lógico, aí, lógico. né? Mas aqui- Ganha 3 milhões no banco. Com a venda do Caio Jorge, joga o Gabigol ou o Vila Real? A Vida Real ainda é jovem ainda, jovem É ainda. uma promessa, Jovem é uma será. promessa, diz que treina muito bem, mas a gente tem que ver no jogo, né? Sim. E ele estava no time ainda que era um sub-20, né? Sim. Então vai testar. Calma isso. lá, né? Tem muita qualidade, mas a gente não dá para chegar e falar, toma, você é Quem que é o titular. titular? O Caio Jorge. Aí saindo? se sai o Caio Jorge, se o Gabigol ficar, seria o Gabigol. Eu aí também entra acho. o vídeo real e você vai sentir no Aí jogador. se E ele aí não for vocês não titular, acham? pode esquecer Não, também. Vocês não acham que a proposta de 30 milhões do Pedro só segurou porque era o Flamengo, não? Se fosse um, Não, mas- se fosse um, sei lá, um... Não, porque o Zenit fez a proposta, mas, Mas acho no que meio é o do seguinte, ano, por né, Gui? 30 não vai. Mas Eu se acho o Caio Jorge quer ir pro não Zenit, não, vai. viu, Milton? Eu acho que Não, ele, sei não, eu ele acho que ele mesmo dá um não queria. recado, pelo menos, Não assim, quer. ó. Eu acho que dá um recado, assim, É. ó,
negócio é o seguinte, 30 milha eu recusei de um clube brasileiro aqui. Se vocês quiserem vir de fora, é daí pra cima. Eu acho que deu um recado. E ele não ia vender pro Flamengo mesmo, principalmente porque o Reinaldo lá do Cacete Planeta é chato pra cacete, arrogante pra caramba. E aí o mal do doido é quando ele encontra um doido mais doido que ele pela frente, né? E aí os dois doidos estão encontrando aí, velho. Dá uma loucura que só. Assim, eu acho que o Pedrinho... A diferença é que o Pedrinho é dono do dinheiro dele. O Reinaldo do Cacete Planeta não é dono do dinheiro do Flamengo, né? Eu acho que assim, a questão de reforçar o Flamengo tá muito... Isso pesou muito, sabe? O dinheiro é demais, é muito dinheiro, cara. Você tem que pensar sobre isso mesmo. A gente já viu esse filme antes, cara. O jogador faz uma temporada maravilhosa, na outra. Tô desejando isso. Paulinho foi vendido por 25 Bruno milhões Rodrigues de euros também. E nem jogou. Que não joga. O próprio Bruno Rodrigues, mas aí foi questão de lesão, né? Foi uma grana alta do Paulinho, não conseguiu jogar. O Bruno Rodrigues também, que fez uma temporada espetacular, foi pro Palmeiras. 2 lesões gravíssimas, e aí voltou, acabou não tendo tanto espaço assim, porque o elenco do Palmeiras é um elenco muito bom, então tudo isso pesa também, né? Mas eu acho que o ano do Caio Jorge é esse ano de 2026, e não esse que passou. Não sei. Será agora? O que passou, eu tenho certeza que foi. Não. Tá prevendo o futuro, Guilherme? Você tá trabalhando com a fé. O Cruzeiro nunca na história teve um artilheiro do Campeonato Brasileiro. O menino vira o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E Copa você do dando uma Brasil. arrogância dessa, uma prepotência dessa. Pelo amor de Você acha que o Flamengo tá oferecendo 30 milhões no Caio Jorge por quê? Pelo ano que vem? Ou pelo ano que passou? Não. Calma aí. Eu tô arrogante assim, porque eu tô do lado de uma pessoa aqui que passa pra gente. Não, assim, a todo momento o negócio é o seguinte, Milton. Você tá perguntando se sai... Vamos lá. Não, por causa se sai o Caio Jorge, Libertadores, investimentos que o Cruzeiro Não, eu acho que se sai o Caio Jorge com esse dinheiro, acho que o Cruzeiro tem que repor. Tudo bem, você tem o Gabigol que pode jogar imediatamente, mas eu acho que você tem que ir ao mercado e trazer aquilo que a gente estava falando do Atlético, é claro que vale pro Cruzeiro. Quem tem um, não tem nenhum, cara. O Flamengo não estava tentando fazer uma proposta que era o seguinte... Você tem que pegar 30 milhões e buscar um cara bom também, um cara que tá voando. E vir com o Cebolinha. Cebolinha até teve essa conversa também, Gui. Mas vamos lá, o valor oferecido pelo Cruzeiro foi de... Não dá pra comparar, pelo né? Cruzeiro pelo Flamengo. Não, gente, eu tô falando... E questão de nível também, né, de futebol. A temporada do Caio Jorge é muito boa, você tá doido. Pode vir o Cebolinha, sim. Eu acho que tem um jogador que o Cruzeiro tem interesse. Mas não é pra ser... O Cebolinha tem 50 anos, tenta fazer um plano contra a Mônica e não dá certo, vai querer jogar bola. Ai, meu Deus, vamos lá, Gilbert. O Flamengo ofereceu 30 milhões, que é 195 milhões de reais. Esse foi o mesmo valor ofertado pelo Zenit no meio do ano, mas foi descartado. De início, o Pedrinho já recusou, falou que não tem interesse em negociar o Caio Jorge, que conta com ele para 2026, já que o time volta para Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. No ano, o Caio Jorge, ele tem 21 gols, foi artilheiro da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Da Copa do Brasil foram 5 gols, 21 no Brasileirão. E até então, apenas 3 jogadores tinham sido artilheiro na mesma temporada, que foi o Gabigol, o Hulk e o Cano, com 16. E a média do Gabigol é muito alta. A multa contratual dele é de 100 milhões de euros, 652 milhões de reais. Então essa é a multa do Caio Jorge, e o Pedrinho já disse que não negocia por menos de 50 milhões de reais. Então 50 milhões de euros, na verdade, né? Então é muita grana pelo Caio Jorge. É muito dinheiro. Eu acho também que não deveria liberar. Eu acho que tem propostas melhores pelo Caio Jorge, é um jogador importante. O Cruzeiro precisa dele no ano que vem, segura mais um pouquinho. E aí você liberar para reforçar um concorrente direto. Esse ano o Cruzeiro brigou com o Flamengo pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí ficou no vice. Aí você vai liberar o Caio Jorge, que foi o principal jogador para reforçar o Flamengo, que saiu ganhando tudo. O Atlético fez isso ano passado, liberou o Paulinho pro Palmeiras. Mas o Paulinho não jogou, cara, não reforçou nada. A questão do Atlético tem uma diferença, porque o Atlético já sabia que o Paulinho, a parte física, estava comprometida, tanto é que conseguiu uma grana muito boa nele. Lá no Palmeiras ele jogou pouco, ele conseguiu fazer um gol importante no Mundial, mas ainda assim teve que passar por 2 cirurgias, desfalcou a equipe o ano todo praticamente, e aí conta com ele já para a próxima temporada. Mas assim, quando o Atlético liberou o Paulinho, eu não achei que seria uma coisa interessante para você reforçar um adversário, só que aí teve essa parte física que não impactou tanto. Mas isso. Aí, o Pedrinho não precisa de grana assim como o Atlético precisava quando liberou o Paulinho. A contratação do Spindel teve um desfecho surpreendente, porque até na última quinta-feira, ele estava conversando com o Corinthians que abriu mão do Fabinho Soldado.
Flamengo, depois da conquista da Copa do Brasil, se desligou do Corinthians. E o Spindle era o primeiro nome da lista do Corinthians. Estava encaminhada a contratação, acabou não dando certo e o Corinthians foi atrás do Marcelo Paz, do Fortaleza, CEO do Fortaleza, participa também dessas ligas que a gente tem aí no Brasil, fez a contratação e o Cruzeiro anunciou o Bruno. O Bruno participou muito das gestões anteriores do Flamengo, ajudou muito na organização daquele super time de 19, 20, 21, 22, o Flamengo que vem conquistando tudo. Resta saber como é que vai ficar lá dentro agora essa divisão de tarefas, porque tem o Joaquim Pinto, que me parece vai ficar mais por conta talvez da parte técnica, de escolha de jogadores, observação, e talvez o Spindle mais na parte administrativa. Vamos aguardar, o Cruzeiro ainda não fez a apresentação oficial do Bruno, e a gente sabe que no dia que essa apresentação acontecer, nós vamos entender melhor como é que vai ser o organograma do clube daqui para frente. Mas é um nome muito interessante, Rafa. Ô Gui, fiquei pensando, será que foi o Tite que indicou Pode ser, o Bruno? Porque assim, o Joaquim Pinto é um cara que tá novo no Brasil, tem pouco relacionamento ainda, né? Ele não, eu imagino, né, que ele não conheça os diretores, os gerentes, assim, de uma forma mais ampla. Então isso tá com cara para mim que o Tite deu um palpite aí. O Pedrinho fez isso com o Jardim ajudou o Pedrinho em alguns momentos e provavelmente o Tite pode ter dado uma opinião nessa contratação. E eu acho interessante justamente por aquilo que eu falei do Joaquim Pinto. É um português muito novo no Brasil, tá nos parecendo que ele tem uma visão do mercado muito boa no geral. Mas você tem um brasileiro perto para te assessorar mesmo, porque é diferente você estar em Portugal e você estar no Brasil, você está na Europa e está aqui. Você tem um brasileiro já que tem uma vivência, tem aquele lobby que o Brasil faz e os bastidores fazem. É importante você ter alguém que tem essa vivência, eu acho que para apoiar ali, não sei como você disse bem aí, como serão divididos os cargos, se vai ser ali uma horizontal, o Spindle junto com o Joaquim Pinto, ou se o Joaquim Pinto vai ser um cara acima lá, um CEO e ele abaixo, ou se cada um vai definir as suas funções, mas eu acho que é uma boa contratação. As referências do Bruno no Flamengo são boas e eu acho que o Cruzeiro caminhou bem dentro dos bastidores também, dentro de campo o Tite, né, foi a primeira contratação, os jogadores ainda muita coisa não aconteceu, mas eu acho que o Bruno foi uma boa contratação sim, Gui. O Bruno, eu imagino que vai trabalhar muito nessa parte de bastidores, junto à CBF, federação. São situações que ele está bem mais habituado do que o Perfeito, Joaquim, né? Perfeito. Então, acho que ele tem muito a acrescentar. Tinha também o Leonardo Gaciba, não sei se ele vai continuar, ele estava também fazendo parte da gestão, né? Sim. Na parte de orientação para arbitragem, mas enfim, é muito importante se montar essa estrutura do futebol, Rafa, porque muita gente acha assim que o importante é ter um grande time. Você tem que ter 11 jogadores, um bom banco de reservas, um bom treinador, que o futebol rola sozinho, mas não é bem assim, né? Tem muita coisa por trás e é preciso estar atento a tudo. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!